Amém? Junto com a professora, por favor, esperem as professoras. Amém? Amém, glória a Deus. Você que está se preparando aí, vamos abrir a nossa Bíblia em Salmos. Salmos 23. Eu acho que a última vez que eu vi o Filipão foi esse mesmo Salmos que a gente pregou. Né, Filipão? Não foi? Olha. É Deus, hein? É Deus, hein? É isso aí, Salmos 23. Vamos estar lendo a palavra do Senhor. As crianças estão se retirando. Amém? Todos abriram aí? Salmos 23, ou seu aplicativo. Antes de ler Salmos, eu quero falar algo sobre Salmos para vocês. Quem escreveu os Salmos? Quem foi os autores de Salmos? E para que Salmos ele foi escrito? Para que Salmos era feito? Salmos ele foi escrito, tem 74 capítulos que foram escritos por Davi. 12 são escritos por Asaf, 9 Corá, 2 Salomão. E alguns ainda não foram identificados os autores, mas a gente crê que foi algo que Deus quis que estivessem ali. Esse livro é formado por 5 seções. O livro de Salmos, para não ficar vários livros ou dividindo os Salmos, se você pegar de 1 até 150, que é os capítulos de Salmos, ele tem 5 formações dentro dos Salmos. De 1 a 41, ele é um tipo de seção, eu não vou entrar a fundo hoje. De 42 a 72 capítulos, ele é uma outra seção. De 73 a 89, ele é uma outra. De 90 a 106 e de 107 a 150. Então o livro de Salmos ele é separado em 5 seções. Se você começar a ler e estudar, você vai ver que a partir dessas 5 sessões, você vai ver que o livro de Salmos ele tem essa diferença de 5 sessões. Por que foi escrito então um livro só? Para não ficar vários livros, ou primeira, segunda até quinto, os Salmos, eles decidiram então formar apenas um livro, mas separado por sessões. É um livro que foi escrito através de canções, poemas, orações, revelações, promessas e outras bênçãos. Então o livro de Salmos ele é formado para isso. E quando que as pessoas usavam esses salmos? Todas as vezes que as pessoas iam viajar até Israel, ou no seu estudo diário, eles citavam as canções, poemas, para que eles, então, aquilo que estava na essência dos salmos entrasse no coração das pessoas. Então os salmos, a partir do momento em que as pessoas começavam ali a declarar os salmos, era uma forma de profecia, de canções, poemas que entravam no corações das pessoas e elas eram transformadas, porque elas eram guiadas através dos salmos. Todas as vezes que eles iam viajar, adorar a Deus, até Israel ali, demorava às vezes meses, demorava semanas até chegar ali. E eles iam cantando essas canções, eles iam declarando os poemas para que aquilo que era na essência do salmo entrasse no coração deles. Os estudos das crianças partiam do princípio dos salmos. Eles começavam a estudar a Torá, os 5 primeiros livros ali da Bíblia, ali eram os estudos naquela época. Eles começavam então a declarar aqueles salmos e aprender para que aquilo tinha que entrar na raiz, no coração deles, para que eles sejassem transformados. Então os salmos, ele tem essa essência de canções, poemas. E como eram escritos esses salmos? Como eram escritas essas canções? Todos os salmos e canções eram escritos a partir de um acontecimento da vida da pessoa. Não é igual hoje, você pega nas escolas, os poemas, as canções são alegóricas que você pega então e começa a declarar, a viajar, a pensar e começa a escrever, não. Os salmos, canções, os poemas eram escritos através da vida das pessoas. Era uma vida ali então relatada. Vamos imaginar que você começa a viver algo ali na sua vida e você começa a relatar aquilo que está acontecendo. E aquilo começa a gerar uma essência, uma transformação na sua vida que você quer passar então para as outras pessoas. Era assim que eles faziam os salmos.
para que quando as pessoas declarassem aquilo que estava nos salmos, os poemas, canções, as vidas deles se enchia com aquela essência que havia nos salmos. Então os salmos, ele é feito para isso, para que aquilo que é a essência entrasse no coração, e a partir da existência, a partir de históricos de pessoas, seja referência para nossas vidas. Então os salmos, ele tem que ser uma referência, algo que vai ler e transformar o nosso coração. A gente está num processo de santificação. A Bíblia fala que nosso corpo só vai ser santificado quando Jesus vir. Até lá nós precisamos então viver uma vida santificando. Não tem como a gente se santificar hoje 100%, a gente vai ser transformado. E muitas dessas transformações que os salmos eles trazem para a nossa vida, ele tem que entrar na nossa alma e transformar o nosso caráter, transformar o nosso eu. Nós falamos sobre uma série aqui, sobre o caráter, sobre o orgulho, aquilo que está no nosso coração. Muitas das pessoas ouviram essa série e foram transformadas. Algumas pessoas ouviram a série e ficou com o coração duro. Algumas pessoas ouviram essa série e se chatearam. Mas quando algumas pessoas chegaram diante de mim e falaram assim, essa série me transformou. Essa série transformou o meu caráter, o meu ser. Nós precisamos olhar para a Bíblia, para aquilo que é pregado, aquilo que é feito, não para o homem, não para mim, mas para aquilo que a palavra diz que nós somos. E os Salmos, ele traz essa essência de transformação. Hoje nós vamos falar dos Salmos 23. O Salmos 23, ele é uma série de 3 salmos. Salmos 22, Salmos 23 e os Salmos 24. É um sequencial de salmos ali que quando a gente vai ler, a gente precisa entender essas 3 sequências dos salmos. Os Salmos 22, os Salmos 23 e os Salmos 24. Quando Davi ali escreveu esses salmos, ele fez uma trilogia que fala. Ele fez os Salmos 22, Salmos 23 e Salmos 24. Então, quando você vai ver ali o Salmo 22, Davi, ele começa a relatar sobre o sofrimento de Jesus. Um salmo messiânico que fala sobre o sofrimento e a vitória de Jesus. O Salmo 23, ele vem trazendo Jesus como um pastor, como um cuidador, como alguém que vai te cuidar. E o Salmo 24, ele é um pastor sendo adorado como rei. Ou seja, é um processo de entender que Jesus ali é o Senhor e Salvador, e depois ele vem trazendo que ele é o pastor, e depois ele vem trazendo que ele é o rei. Ou seja, existe um processo até a gente ter um entendimento de quem Deus é. Igual você pega lá quando ele vem pregando sobre a ovelha perdida, sobre a dracma perdida e sobre os irmãos. Isso é um processo que acontece. E a mesma comparação desses salmos traz essa mesma trilogia que Jesus trouxe. É um processo até a gente entender quem Deus é. Só que antes da gente entender quem Deus é, nós precisamos entender a essência desse salmo. Porque não basta a gente apenas ler sem entender a essência, aquilo que o salmo ele quer trazer para nós. Muitas das vezes a gente começa a ler, mas sem entender a profundidade daquilo, ou sem entender, a gente traz muitas das vezes aquilo para nossas vidas, mas sem entender o que foi feito na vida de Davi. Por que Davi escreveu aquela coisa, esses salmos que traz da vida dele uma revelação? Então, se nós não entendemos aquilo, por que ele escreveu, quando a gente começa a ler, a gente traz para nossas vidas, mas sem a essência principal ou sem a profundidade que esse salmo vai trazer para nossas vidas. Então, quando você se chegar à Bíblia, começar a ler, começa a ver contexto, começa a ver as histórias, o que acontecia na época, você vai trazer uma profundidade, algo que vai te abrir um leque no seu coração. E aí você vai conseguir entender muitas coisas. Vamos estar lendo os Salmos 23 aqui. Todos acharam? Todos estão abertos? Está escrito assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em verdade, em verdes pastos me repousa e me conduz às águas tranquilas. Restaura o meu vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mas quando andar por meio do vale das sombras, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Prepara um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice.
Sei que a bondade e fidelidade me acompanharão todos os dias e voltarei à casa do Senhor enquanto Ele viver. Até aqui. Ô Bruno, abre o PowerPoint fazendo favor. Amém? A gente vai estar então vendo e estudando sobre o Salmo 23, tirando essa essência que há nesses salmos. Aqui nesse salmo fala que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Esse é um salmo mais conhecido do mundo, é o salmo mais lido, desde a infância, nas escolinhas, as coisas, eles vêm estudando sobre isso, que o Senhor é o pastor e nada me faltará. Se a gente entende que o Senhor é o pastor, quando Davi escreveu, porque ele já foi um pastor de ovelhas, e o que ele fazia com as ovelhas? Ele cuidava das ovelhas, ele pastoreava as ovelhas. Ele cuidava, ele protegia. A Bíblia fala que ele lutou contra leões, contra urso, para proteger a ovelha. E quando Davi ele compara que Deus, ele é o nosso pastor e nós somos a ovelha, ele por ter se sacrificado, muitas vezes defendido aquilo, defendido os animais, as ovelhas dele de leões e ursos, nós precisamos entender que Deus é um Deus que vai guardar, que ele é o nosso pastor. Que ele vai nos proteger daquilo que vai tentar nos atacar. Só que a gente precisa assumir Ele como Deus, como nosso pastor. As ovelhas, elas reconheciam seus donos através da voz. E então o pastor protegia as ovelhas. Só que muitas das vezes nós estamos na casa do Senhor, a gente reconhece Deus, Senhor, como Deus, mas nós não deixamos que Ele guie nossas vidas. Não deixa Ele pastorear. E às vezes vem leões, vem ursos atacar a gente acaba se pedecendo, sendo atingido. Então o Salmos 23, ele fala um pouco sobre poema e cânticos, que era declarado sobre a vida daquilo que Davi, ele viveu. Então Deus, aqui é a representação de Deus, ele é o nosso pastor. E nós somos a ovelha. Só que a gente precisa entender então que Deus, ele precisa ser o nosso pastor. E as ovelhas somos nós. Somos nós. Então, como que são ovelhas? Antes de você declarar que você é uma ovelha, você precisa entender de como que as ovelhas são, para entender o pastorio de Deus para nossas vidas. Porque se a gente fala que a gente é ovelha, você sabe como que as ovelhas são? Você sabe como que elas vivem, como que elas agem? Porque se nós somos comparados à ovelha, nós precisamos saber como que elas são, como que elas agem. Porque senão a gente vai ter superficialmente falando só sobre o que é ovelha. A gente tem um conceito de ovelha talvez diferente do que realmente é uma ovelha. Então, para que a gente consiga entender que a gente é uma ovelha, nós precisamos entender a ovelha. Certo? Amém? Nós somos como as ovelhas. E como que as ovelhas são? Alguns pontos eu coloquei aqui. Dóceis, têm contato com pessoas, com excelente memória e inteligência, enxerga ao redor do que está na sua frente, do que o que está na sua frente. O único animal que não possui sistema de defesa, sem muito senso de orientação, se perde fácil, precisa de um pastor para conduzir. Anda perante o perigo achando que não vai cair e acaba caindo. O único animal que sabe que pela voz do pastor vai ter descanso. Esses são alguns pontos do que as ovelhas são. O primeiro ponto são dóceis e têm contatos com as pessoas. Será que nós, como ovelha, nós somos dóceis e temos contatos com as pessoas? Ou será que a gente é espinhoso? Será que a gente não deixa as pessoas se aproximar? Será que a gente pega as pessoas e não quer saber das pessoas? Será que a gente tem sido dóceis com as pessoas? Porque se nós se comparar com uma ovelha, a gente precisa entender como que as ovelhas são. As ovelhas são dóceis. Ela ama pessoas. Você vai às vezes naquele negócio de fazendinha, elas ficam pulando assim, elas vêm. Elas gostam de estar com pessoas. Ela se sente segura com as pessoas. E será que nós como ovelha a gente está se sentindo segura? Será que nós como ovelha nós estamos participando, estamos junto com pessoas? Será que nós estamos sendo dóceis? Segundo ponto, com excelente memória inteligente. Isso a gente tem, né? Porque quando alguém magoa, faz alguma coisa contra nós, é a primeira coisa que vem no nosso coração, na nossa mente. Mas nós precisamos aprender a perdoar.
Porque por mais que quando o pastor vai corrigir a ovelha, ele bate nas ovelhas, elas continuam dóceis. Por mais que o pastor vai corrigir a ovelha, vai fazer alguma coisa, elas continuam dóceis. Por mais que ali elas brigam entre elas continuam dóceis e estão se relacionando. E será que nós, como ovelha, a gente faz isso, tem essas atitudes de relacionamento, de perdão, de aceitação, aceitar ser confrontado? Será que nós estamos tendo essa atitude? Enxerga ao redor ele enxerga ao redor do que o que está na frente. A visão da ovelha, aquilo que está na frente dela, ela não enxerga. Ou passa de 5 metros, ela não enxerga. Ela tem uma visão meio que tipo assim de lado. Ela não tem uma visão frontal. E muitas das vezes, aquilo que está na nossa frente, a gente começa a enxergar nas pessoas, no nosso caminho, e a gente começa a declarar, a ver aquilo que está nos nossos olhos. E a gente começa então a pecar por causa dos nossos olhos. As ovelhas têm uns olhos assim, ó, virados ao contrário. Então ela vê só ao redor aquilo que é perigoso para ela. Mas aquilo que está na frente dela, ela deixa o pastor conduzir. O pastor que conduz as ovelhas, mas os lados ela enxerga. Aquilo que vem de lado é um sistema que ela tem, que se estiver vendo alguma coisa de lado, ela consegue se desviar. Porém, ela não enxerga reto. Para ela enxergar reto o caminho, ela precisa de um pastor para conduzir. E será que nós temos deixado que a nossa visão enxergue à nossa frente e nós temos conduzido a nossa vida? Ou será que é Jesus, Deus, o nosso pastor, está conduzindo a nossa vida? Nós precisamos ter os olhos abertos, mas vendo o perigo. Mas a condução é Jesus. Olha que interessante. Será que nós temos essa concepção de ovelha para as nossas vidas? Será que nós temos deixado Deus guiar? A gente precisa ficar com os olhos abertos, cuidado, mas o guia principal é Jesus. O único animal que não possui sistema de defesa. Se nós somos esse animal que não possui sistema de defesa, quando alguém vir contra você, o que você faz? Se alguém se levanta contra você, o que você faz? Será que você já se arma o seu sistema de defesa? Será que se alguém vir contra você e confronta você, você já se arma? Você já se fecha? Porque o que acontece no ser humano? Quando alguma coisa sai de encontro àquilo que você pensa, ele já se fecha, ele arma o sistema de defesa. Quando você sofre algum tipo de abuso, trauma, qualquer coisa que você passa, você já se fecha, ativa o seu sistema nervoso, o seu sistema de defesa. Nós não conseguimos ser confrontados porque tudo sai daquilo que nós pensamos e achamos ser o correto. E muitas das vezes nós somos corretos, mas da forma errada de agir. E aí então esse sistema é ativado e a gente se fecha. A gente se fecha para tudo, para pessoas, para ministério. Então a gente começa a viver para nós de volta. A ovelha é um animal que não tem sistema de defesa e a gente é comparado a isso. Então, como que a gente precisa agir? Como que a gente precisa agir perante as coisas que vai vir na nossa vida? Nós precisamos entender que a ovelha não tem um sistema de defesa. Ele tem um pastor que cuida, um pastor que guia, um pastor que vai ali, se for preciso ali mais para frente eu vou explicar para vocês como era o sistema de defesa do pastor. Então ele cuida. Você não precisa se defender. Deixa que Deus defende você. Não que vai chegar alguma situação que você não precisa de você se defender. Você vai precisar, mas não ativa um sistema de defesa onde você vai se bloquear. Porque o sistema de defesa, você vê que o sistema de bloqueio é um bloqueio. Todos os lugares, guerras, qualquer coisa, você vai ver que o sistema de defesa é um bloqueio. E quando você se bloqueia, o seu coração se bloqueia. Então a palavra, as coisas que é lançada na sua vida está bloqueada porque você guardou um sistema de bloqueio. Talvez um rancor, talvez algo que vocês não concordam, talvez uma briga, alguma coisa entra no seu coração e você começa a ter esse coração de bloqueio. Um coração duro. Sem muito senso de orientação, se perde fácil, precisa de um pastor para conduzir. Ali no deserto, os pastores eles levavam as ovelhas então a comerem. Levavam então elas se perdiam muito fácil nas rotas. Porque como ela não enxerga, então ela precisa de um pastor para conduzir onde estão as águas. E as ovelhas só podem tomar água em águas tranquilas, em águas que são corredeiras, elas não tomam água, elas têm medo.
Então o pastor ali, ela conduz, ela não tem esse senso de direção. Porque ela precisa de um pastor. Porque senão ela se perde. E assim somos nós também, essa comparação. Se nós não entendermos que Deus é o nosso guia, que Deus é o nosso pastor, que Ele vai conduzir, mesmo a gente estando vindo na igreja, vivendo o evangelho, a gente está se perdendo e não está percebendo. A gente está tomando passos, caminhos diferentes e não está percebendo aonde nós estamos sendo conduzidos. Por quê? Porque nós tomamos a direção. E quando nós tomamos a direção, a gente às vezes fica sem entender para onde nós vamos. E começamos a viver uma vida baseada naquilo que nós queremos. Eu quero um salário maior, eu quero viver isso, eu quero ir para o Brasil que é mais tranquilo, eu quero ver isso. Nós começamos a gerar em nossos corações um desejo de ir, porque nós estamos com esse desejo. Esse senso de direção está fora, por quê? Porque nós estamos focados em nós e não no pastor. Anda perante o perigo achando que não vai cair e acaba caindo. Você vê vários relatos na Bíblia, em vários relatos assim, de pastores em que as ovelhas, eles passavam em vales, passavam em vários lugares onde elas se caíam, elas se perdiam, buracos. Por quê? Porque ela acha que não vai cair, porque ela não tem esse senso de perigo, não tem esse senso de direção. E as ovelhas todas as vezes, cara, meu avô, ele tinha um sítio. E ali ele tinha, não sei se é carneiro, coisa, ele ficava pulando. E toda hora ele caía no coxo de água ali e ficava lá, só com a cabecinha assim, não conseguia sair. E a gente tirava, ele começava a pular de novo e paf, de novo. Tirava, ele começava a pular e paf, de novo. Até um dia que a gente colocou uma gradezinha ali. Por quê? Não tem senso, acha que não vai cair, começa a brincar com o perigo ali e cai. E assim somos nós. A gente acha que muitas das vezes a gente vai estar caminhando, acha que não vai cair, acha que não vai... Não, eu consigo vencer isso, e começa a agir por suas forças e começa a entrar ali, então você vai ver, você já está caindo, você já está no buraco. Assim são as ovelhas, não tem senso, então ela precisa de um pastor, precisa de alguém para estar conduzindo elas a não cair no buraco. A fortalecer e fala, olha, esse caminho aqui é bom você ir aqui, olha esse caminho, então o pastor vai direcionando. Precisa de um pastor para ser direcionado. E esse pastor é Deus. Um animal um animal que sabe que pela voz do pastor vai ter descanso. O animal, ele toda vez que eles saem para comer, aí depois eles vão para o aprisco, que é aquele assim que eles deitam, o pastor fica na frente protegendo. Todas as vezes que o pastor ele grita uma certa palavra, as ovelhas reconhecem essa palavra e elas vão direto para o aprisco. Você vê que bonito. Ou às vezes eles usavam os cachorros para aquelas ovelhas que gostam de caminhar um pouquinho fora, ali para estar junto direcionando. Mas quando ele ouvia as vozes dos pastores, elas iam para o descanso. Ali no aprisco, era conduzida, e toda vez elas não conseguem ouvir a voz de outro pastor. Toda vez que pessoal ali relata em Israel ali que quando eles deviam alguma coisa e eles iam pagar com a ovelha não servia para outra coisa a não ser se fosse sacrificada. Porque se ela colocasse com outro rebanho ali, elas não conseguiam ouvir a voz do seu pastor, e elas morriam, elas não comiam, elas não faziam nada, elas morrem. Então, quando eles deviam alguma coisa ali, eles tinham que pagar como sacrifício e não como para agregar no rebanho. Roger, então como que faz se o pastor ficar velho e aí então ter que substituir? Durante 3 anos mais ou menos, normalmente vai de filho, os filhos mais novos vão assumindo. Pode ver que na Bíblia Davi, José eram pastores de ovelhas desde a infância. O que acontece? Toda vez que substituíram um pastor, eles começavam então a deixar ali a crescer junto durante 3 anos para reconhecer a voz dos 2 pastores. Então quando um saía, o outro era ali, ficava no lugar. Eles ficavam mais ou menos 3 anos trabalhando junto para que a voz seja reconhecida. É assim que era a substituição dos pastores. Então agora você entendendo como eram as ovelhas, e Davi colocando nós como ovelhas, será que nós temos agido como ovelhas? Agora você entendendo como as ovelhas agem, e essa comparação que tem que ser nós, será que nós estamos sendo essas ovelhas?
Ou será que nós estamos sendo os lobos? Ou será que a gente está sendo uma ovelha ali desgarrada? Como tem sido a nossa reação perante a isso? Como tem sido as nossas atitudes a isso? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. No original ali está escrito Yavé Ruiró, que quer dizer: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Existe uma diferença quando é colocado no português. Quando a gente coloca o Senhor é meu pastor e nada me faltará, quando a gente traz essa mensagem ao nosso coração, muitas das vezes a gente vai sentir falta de coisas e não entender isso. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, assim que está escrito. Mas está um pouquinho no português distorcido. É: o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. O que acontece? Qual é a diferença nisso? Quando eu sinto falta de uma coisa, eu estou sem meia aqui, ó, um exemplo. Estou sem meia. Então, eu começo a sentir falta dessa meia. Eu estou sentindo falta dessa meia. E quando eu estou sentindo essa sensação de falta, e quando tem alguma coisa faltando fora do lugar da minha vida, eu começo a sentir falta. Isso é o primeiro versículo, ali, que está escrito na primeira frase. Mas quando eu entendo que o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta, mesmo que falte uma meia, mesmo que falte algo na minha vida, com Jesus, essa presença de Jesus vai ser tão genuína que eu não vou precisar sentir falta de alguma coisa. Muitas das vezes a gente sente saudade do passado. Muitas das vezes a gente sente saudade do Brasil, dos nossos familiares. Isso é sentimento. Isso é um normal de acontecer. Mas quando Jesus é o centro, você está vivendo a promessa de Deus na sua vida, pode ficar longe de pessoas, pode ficar longe do Brasil, que esse sentimento de falta não vai estar sobre a sua vida. Porque você entendeu que o centro é Deus, que Ele é o nosso Deus. Se eu estou aqui hoje, eu entendo que Ele é o Deus que está me guiando, está aqui. Então, se Ele é o centro da minha vida, do meu coração, eu não vou sentir falta, talvez de eu estar viajando, talvez de eu estar passeando, talvez de eu estar com meus familiares. Eu não vou sentir falta, por quê? Porque eu entendo que Ele é o centro da minha vida. E quando nós colocamos que nada me faltará, você vai começar a colocar sentimentos de falta em nossos corações. Sentimento de saudade. Por quê? Porque o que está reinando no seu coração é a saudade, não Deus. Então nós precisamos olhar para esse versículo que o Yavé Ruiró, que é o Senhor meu pastor, e nada terei falta. Precisamos colocar Ele no centro, para que nada venha abalar os nossos corações. Podemos estar passando aperto financeiro, brigas acontecendo, várias coisas acontecendo, mas quando Jesus é o centro, você vai ser direcionado por Deus. Você não vai sentir falta. Uma vez eu conversando com a minha esposa, ela falou assim: eu sinto falta disso. E eu perguntei para ele: o que está sendo o centro da sua vida? Às vezes ela falou assim: a gente está deixando de viajar, deixando de fazer isso. Eu falei: qual é o centro da sua vida? A gente entende que a nossa necessidade de fazer alguma coisa é muito importante, mas quando nós colocamos Jesus no centro, não vai faltar, não vamos sentir falta. E é isso que Davi queria trazer para nós. Em verdade, em verdes pastos me faz repousar, me conduz em águas tranquilas. O pastor então ali em Israel, no deserto, eles levavam as ovelhas a pastarem. E quando nós olhamos a primeira parte do versículo A aqui, em verdes pastos me faz repousar. E o que vem na sua cabeça quando nós falamos em verde pasto? Imagine você como uma ovelha, você indo naquele campo bonito, tal, e o pastor te guiando ali, naqueles verdes pastos, coisa bonita, e você ali então repousando, descansando. Mas se você pegar a realidade em que Davi vivia, quando foi escrito esses salmos, foi escrito nessa situação, não dá para ver direito, mas aqui é puro barro, seco. O pastos verdejante para Davi, aqui é tudo seco, é um deserto, era pequenos arbustos verdes que tinha. Para o pastor, quando ele via os pequenos arbustos verdes, para ele ali era um pasto verde, mas eram poucos pastos que havia, poucos arbustos que havia.
Então, muitas das vezes a gente lendo que Jesus leva nós em pastos verdejantes, porque nossa cultura a gente já viu em filmes, em coisas a gente começa a ver aquele coisa bonita, o campo, mas na realidade Ele leva as ovelhas repousar onde era necessário. Não tinha comida abundante, tinha o necessário. E quando a gente começa a olhar para isso com um olhar de que Jesus, o pastor, leva no necessário e não no abundante em que as ovelhas vai estar lá, a gente começa a ver que Deus, Ele conduz nós para o necessário. Ele conduz nós para um lugar, ali era um deserto, gente, não tinha pastos verdejantes bonitos igual a gente imagina, eram arbustos secos, era isso que elas comiam. Então quando nós começamos a olhar aqui, a gente traz a memória, por isso que a gente precisa entender como eles viviam, porque quando a gente começa a ver que os pastos verdejantes que ele levava a repousar eram um deserto com arbustos secos, algumas vezes verdes, mas a maioria secos, e elas comiam e repousavam ali. Então quando Deus Ele quer guiar você, muitas das vezes Ele não vai te levar em um pasto verde e abundância, Ele vai te levar no necessário para aquilo para você sobreviver e descansar. Nós precisamos entender que Deus Ele guia nós para o necessário. Às vezes Ele vai te dar em abundância, mas você precisa ser fiel no pouco. Se você não ser fiel no pouco, como que Ele vai te levar na abundância? E ainda a parte B do versículo fala que Ele leva em águas tranquilas. Aqui são as ovelhas bebendo água. As ovelhas aqui, elas não podem levar as ovelhas beber água em águas correntes, porque elas têm medos. Elas tinham muito medos. Então, toda vez que não tinha lugar, água tranquilas para elas beberem, o pastor tinha que pegar a água na mão, em algum jarro e dar na boca, porque elas tinham medo de chegar até as águas. Guia-me nas águas tranquilas. O pastor, ele cuida, ele vai te levar em um lugar tranquilo. Se nossa vida está vivendo em tribulação, amém, mas Ele vai te ligar um momento que Ele vai te dar umas águas tranquilas para descanso, para saciar a sua sede. E toda vez que Ele saciava a sede das ovelhas, o que fazia? Voltava para a rota, para voltar para a tribo, para voltar para algum lugar. Ele não vai te permanecer em lugares tranquilos. Ele vai te conduzir para o necessário. Restaura o meu vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Restaura o meu vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Renova-me o meu vigor, restauração no original, descanso, termino de mastigar o que comeu. Precisa acalmar e seguir viagem. Voltando ali, restaura o meu vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Quando ele fala isso, essa restauração, esse vigor, todas as vezes que as ovelhas faziam uma caminhada, elas precisavam ter um descanso que elas não conseguiam fazer bate e volta. Precisava ser restaurado. A caminhada, chega um momento nós como os cristãos, que Jesus vai te levar para um momento de descanso. Mas é só descansar, restaurar o seu vigor e ser direcionado de novo para o caminho. E o caminho não é fácil. Vai passar várias coisas, o caminho não é fácil, aquilo que nós vamos viver. Nós precisamos entender, então, que o pastor, ele cuida. Ele faz com que você restaure o vigor, mas restaurou, não pare. Vai, então, continue no caminho. Seja guiado pelo Espírito, não pare. Guia-me pelas veredas da justiça do seu nome. Por amor às ovelhas, existe um caminho que precisa fazer para chegar no destino. Muitas das vezes, por ser justo com as ovelhas, vai passar por caminhos não muito fáceis, porque por amor a elas, o pastor caminha junto, mesmo que para o pastor é um caminho difícil. Por amor às ovelhas, eles vão junto no caminho difícil. Guia-me nas veredas da justiça. A justiça do pastor. Às vezes ele tinha que caminhar por penhasco, por montanhas, por lugares frios, congelados, lugares onde não tinha comida. O pastor está acompanhando as ovelhas. Você vê que não é tudo bonito, as ovelhas ali no deserto, você vê as histórias, a caminhada deles até encontrar água, até encontrar arbustos, é uma caminhada de desertos, frios, congelamentos, e o pastor está ali junto, por amor e justiça dele, ele caminha com a gente, indiferentemente de onde nós estamos vivendo, o que nós estamos fazendo. Isso é a justiça de Deus, Ele vai caminhar com você em todo momento. Mas será que nós estamos sendo guiados e vendo que Ele está caminhando conosco? Isso é forte. Mesmo quando eu andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu está comigo. A Tua vara e o Teu cajado me conduz. Aqui é algo muito interessante.
Mesmo quando eu andar pelo vale da sombra da morte, não temerei perigo algum, pois estás comigo. Acabei de falar que ele conduz as ovelhas em lugares ruins. Muitas das vezes isso vai acontecer no mundo espiritual, de a gente andar pelo vale da sombra da morte, sim. Mas existe um vale em Israel que chama Vale do Sombra da Morte. Era esse vale aqui, ó. Não dá para ver direito por causa da luz. Mas aqui existe uma estrada. Aqui, ó, tem uma estrada profunda, às vezes rios, não. Então, aqui, tá vendo essa estradinha aqui, ó? Ele tinha que conduzir as ovelhas aqui. E aqui, nas montanhas, é cheio de lobos, ursos, as coisas. Esse vale aqui em Israel, uma parte de Israel chama Vale da Sombra da Morte. Então, e era o lugar onde Davi vivia. Então, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Olha só que interessante, quando ele levava as ovelhas passar pelo vale da sombra da morte, mesmo com lobos, ovelhas e buracos e coisas, ele estava ali, ele sabia que ele precisava cuidar das ovelhas. Ele sabia que ele precisava ser conduzido por este lugar. Em alguns livros que eu estava lendo, o Vale da Sombra da Morte corta uma montanha gigantesca, porque se a pessoa vai pegar uma parte de neve, e ali nessa parte ele precisava desviar esse caminho pelo Vale da Sombra da Morte para poder chegar a umas águas tranquilas que havia para as ovelhas comerem. Então eles faziam esse desvio. Então, por amor às ovelhas, ele caminhava por esse vale para conduzir elas e cuidar delas. Mesmo que ele era perigoso para ele, o pastor está com você. Às vezes ele vai te conduzir para um vale difícil. Às vezes o pastor vai te conduzir para um lugar difícil, uma situação difícil. Ele vai permitir situações em que ele vai estar conduzindo. Mas será que nós estamos deixando ele guiar ou será que a gente está caindo nas armadilhas que há no vale da sombra da morte? Como tem sido a nossa caminhada no vale da sombra da morte? Será que nós temos sido deixado ele caminhar e guiar os nossos passos? A tua vara e o teu cajado me conduz. Por que ele fala do vale? Condução ali naquele lugar difícil. Depois ele vem falar da vara e do cajado me conduz. Porque para conduzir no vale, vai existir o cajado e a vara. E para que serve o cajado e a vara? Você já viu a vara de um pastor? Ele é assim, ó. A vara e o cajado. Às vezes eram duas coisas separadas, mas eles carregavam a vara e o cajado. Porque no momento em que ele está desviando daquele lugar difícil, que ele sabe que a ovelha vai cair, ele pega aquele lá, pá! Bate. Essa é a vara. O pastor bate na ovelha para ela não cair. E quantas das vezes nós, levamos uma e não entendemos o caminho. E continua ali, levamos 2, 3 e a gente está ali, com o lombo tudo machucado, mas a gente ainda está conduzindo no caminho. E Deus ali dando lombada em você para você voltar para o caminho. E você continua no caminho que vai cair. A vara e o cajado me conduz. O cajado, ele tinha uma lança na parte de trás assim. Aquilo ali... Quando chegava o momento nesse Vale da Sombra da Morte que tinha uns buracos, uns negócios, tinha urso, o relato fala que urso, lobo, as coisas, ele tinha que pegar aquela vara e espantar os bichos e até mesmo matar lobo, urso, as coisas. Davi não matou um leão e um urso? Matou com o quê? Com a vara e com o cajado. Então vai chegar situações ali que vai vir situações para você como ovelha ali no caminho. Olha só que interessante. Ele só conseguia matar os lobos e ursos se a ovelha estivesse no caminho. Se a ovelha não estivesse no caminho, por ela ter desviado e a montanha ali ser muito brusca, os relatos históricos falam que ele não conseguia salvar a ovelha. Então vinham os lobos e conseguia a pegar porque ela estava fora do caminho. E nós, será que nós estamos ali fora quando vai vir os leões, os ursos, lobos de tentar derrubar nós? Será que nós estamos no caminho? Ou será que estão conseguindo pegar nós e derrubar nós? Como tem sido? Será que nós estamos sendo conduzidos ali?
Uma das outras coisas que a vara faz, aquela parte que é o U assim da vara, todas as vezes que ela saía às vezes um pouco do caminho, ela tropeçava e caía num buraco, ou em alguma situação que ela cai no buraco, aquele U ali servia para colocar na barriga ou no pescoço, para retirar ela do buraco. A tua vara e o teu cajado me conduz. Então vai surgir situações em que você vai cair e o cajado ali de Deus vai estar. E o cajado aqui tem uma representação para nós como uma palavra de Deus. O cajado, ele é o nosso guia, ele é o nosso protetor, ele quem tira nós dos buracos, ele que tira as coisas do nosso coração. O cajado aqui tem a ver com a palavra de Deus hoje para nós. O cajado de Deus é a Bíblia que nos conduz. Será que nós temos pegado isso aqui, essa Bíblia aqui, e falado, Deus me conduz através da palavra, ou será que nós estamos sendo conduzidos pelo nosso eu? Pelo nosso achômetro, para aquilo que está no nosso coração. As decisões que nós tomamos estão baseadas em quê? Naquilo que a Bíblia te fala para você perdoar, para você viver o esplendor de Deus, nós estamos baseados naquilo que nós estamos sentindo. Porque quando nós começamos a tomar decisões por aquilo que nós estamos vivendo e sentimos, nós começamos a tomar decisões fora do caminho, e pode ser que a gente caia, pode ser que a gente não chegue até onde tem que chegar, porque a gente tomou uma decisão de viver por nós. Então, aqui ele traz isso, que a sua vara e o teu cajado me consolam. Então, aqui é o vale da sombra da morte. Aqui, depois da montanha aqui, tinha a lagoa, mas ele tem que atravessar toda essa montanha aqui, ó, para chegar até o lago. Quando a ovelha se machuca, o pastor carrega no colo, nas costas. Prepara um banquete perante a mim na vista dos meus inimigos. Tu me honras, unge a minha cabeça com óleo, fazendo transbordar o meu cálice. Prepara banquete na vista dos meus inimigos e tu me honras. Davi, ele foi ungido perante os seus irmãos. Falam que na Bíblia que ele era meio que desprezado pelos seus irmãos. Até mesmo inimigo dos seus irmãos. Os seus irmãos não gostavam muito dele. E ele foi ungido aonde? Perante os inimigos, família. Muitas das vezes nós vamos ser ungidos perante a nossa família, perante os nossos inimigos, perante pessoas assim, as pessoas não vão querer que você seja ungido a rei, a sacerdócio. E muitas das vezes isso nos para. E Deus, ele coloca momentos, situações para você se levantar, para você ser ungido e crescer no Senhor. Ungir a minha cabeça com óleo faz transbordar o meu cálice. As ovelhas naquele tempo, elas precisavam ser ungido a cabeça com óleo. Olha só que interessante. Unge a minha cabeça com óleo, fazendo transbordar o meu cálice. As ovelhas, então, elas precisavam de um óleo na cabeça. Por quê, Roger? Algumas ovelhas tinham um nariz que era muito frágeis e ouvidos que eram muito... E são frágeis. Os ouvidos são frágeis. O nariz, às vezes, não criava uma película no nariz, então vinha mosquitos e larvas para botar ovos e entrava no nariz ou nos ouvidos ou nos olhos. Existiam umas larvas naquele tempo, até hoje existe. Elas plantavam esses ovos e aí quando nascia a larva, entrava pelo ouvido, pelos olhos. E quando ungia as ovelhas com óleo, aqueles mosquitos não chegavam perto. Olha só que interessante. As ovelhas então eram ungidas a cabeça com óleo para não gerar um fungo que deixaria ela cega e surdo. A unção de Deus, a palavra de Deus, ela tem a ver com o óleo. E muitas das vezes nós não estamos sendo ungidos com o poder, com o Espírito Santo de Deus, com a palavra de Deus. E muitas vozes vêm no nosso ouvido, nós ficamos surdos e cegos. Porque nós não estamos sendo cuidados com o óleo. Nós não estamos sendo batizados com o óleo, com a unção de Deus. Porque nós começamos a viver por nós mesmos. Nós vamos caminhos e nós não estamos sendo protegidos, nossos ouvidos e os nossos olhos. Aquilo que nós olhamos, aquilo que nós ouvimos, será que tem plantado um ovinho, uma larvinha entrando aí no seu olho e no seu ouvido e criando ali, deixando você cego, deixando você surdo? O que tem entrado nos seus olhos? O que você tem olhado na internet? O que você tem visto, as vistas que está te cegando para o poder de Deus? O que você tem ouvido que está entrando e gerando distância da palavra de Deus? Nós precisamos ser encher do óleo, da unção,
para que aquilo que talvez nós olharmos, para aquilo que nós ouvirmos, não venha gerar em nossos corações afastamento de Deus. Porque quando as ovelhas entravam isso, elas ficavam cegas e surdas. E a única coisa, o pastor não conseguia conduzir ovelhas assim. Porque elas não conseguiam ouvir a voz de Deus, do pastor. E elas não conseguiam ver o pastor. Então, como conduzir uma ovelha que está cega e surda? Elas morriam. Porque elas não conseguiam acompanhar. E como somos nós na casa de Deus? Como tem sido a nossa vida? Será que nós estamos cegos e surdos? Será que nós estamos sendo conduzidos por Deus? Será que a unção de Deus está entrando nos nossos olhos e nos nossos ouvidos e que aquilo que a gente às vezes ouve algo de alguém, vê algo, será que está entrando no nosso coração aquilo? Ou será que o poder da palavra, a unção do óleo está sobre a sua cabeça? Precisamos entender os salmos, essa essência profunda que nós precisamos guardar, deixar que Deus conduz, deixar que Deus unja os nossos corações. Sua bondade e fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e eu voltarei para a casa do Senhor enquanto eu viver. O que acontecia então, depois que eles faziam todo esse trajeto, todo esse cuidado, eles voltavam para a casa do seu Senhor, porque era primavera e verão, e outono e inverno. Então eles conduziam, ele fazia esse ciclo até voltar para a casa do Pai. Nós hoje, não estou falando de igreja, a casa do Pai, vai chegar um momento em que tudo, verão, outono vai passar, a nossa vida vai passar e nós vamos ser conduzidos para a casa do Pai. Será que Jesus, Deus, está se conduzindo a sua vida para quando Ele voltar, a gente vai entrar na casa do Pai, ou será que a gente vai ter se perdido no caminho? Será que as larvas, os mosquitos vai ter plantado algo que a gente vai morrer no caminho? Será que vai vir urso, leão, as coisas vai derrubar a gente no caminho? Como tem sido Deus guiando a nossa vida? Será que Ele está nos protegendo? Só que para proteger, precisa estar no caminho. Precisamos voltar naquilo que talvez nós estamos no buraco, talvez que aquilo que nós estamos sendo atingido, porque a gente está fora do caminho. E se a gente voltar para o caminho, a gente vai ser guiado por Deus até a casa do Senhor enquanto eu viver. Enquanto você viver, tiver o fôlego de vida, Deus ainda te conduz. Deus ainda pode te guiar, mas você precisa deixar Ele guiar. E nós precisamos ter aqueles conceitos das ovelhas. Todos lembram os pontos? Dóceis, ter contato com pessoas, com excelência, memória e inteligência. Enxergar ao redor, não o que está na frente. O único animal que não possui um sistema de defesa. Sem muito senso de orientação, se perde fácil, precisa de um pastor para conduzir. Anda perante o perigo, achando que não vai cair e acaba caindo. O único animal que sabe que pela voz do seu pastor vai ter descanso. Essas são as características da ovelha. E nós precisamos então pegar todas essas características, tudo isso que foi escrito, essa essência dos salmos, trazer para a nossa vida e ser conduzido pelo Espírito Santo. Ser conduzido por Deus. Amém? Vocês entenderam? Nós precisamos então voltar para o caminho, para que Ele nos proteja. Porque se a gente está vivendo algo que Deus nos conduziu, por que Ele não vai nos proteger? Ele vai levar a gente pelo vale. Vai surgir situações, vai surgir tempestade, vai surgir perigo, mas Ele vai estar com você, guiando você. E com o cajado, com a palavra, aquilo que nós carregamos, nós vamos ser cuidados. O cajado vai conduzir. E muitas das vezes nós vamos tomar chicotada ali para voltar para o caminho. Então nós precisamos deixar que isso flua no nosso interior.